gamer Dr. Lupo estava há 24 horas em uma transmissão ao vivo de caridade na Twitch. No meio da transmissão, ele recebeu um cheque de $1 milhão da própria Twitch. A meta de $2 milhões para a Fundação das Crianças com Câncer foi imediatamente ultrapassada. Parece que o Dr. Lupo vai ter que mirar uma meta maior no próximo ano. Quando a bola de beisebol vai em direção à arquibancada, é sempre uma emoção ver quem vai conseguir pegá-la. Esse homem se esforçou ao máximo e conseguiu chegar antes de todos. Dá para notar a empolgação dele por ter conseguido, mas pouco depois de comemorar, ele resolve dar a bola para uma garotinha que também tentou pegá-la. Essa criança passou um ano inteiro no hospital até que finalmente se curou do câncer e pôde voltar para casa. Chegando lá, ela descobriu que seus vizinhos decidiram organizar um desfile de boas-vindas para ela. A felicidade e a surpresa dela é mais fácil ver do que descrever. Nessa aula online, o professor estava bem chateado, pois nenhum dos seus alunos ligou a câmera. Mas logo todos apareceram na tela, segurando cartazes agradecendo ao professor pelo seu trabalho. A pegadinha do bem fez com que o professor não conseguisse segurar as lágrimas. Depois que esse lutador garantiu que a luta estava ganha, percebeu que seu oponente não conseguia ficar de pé para sair da arena. Isso tudo devido à severa dor do golpe final. Então, o vencedor não pensou duas vezes, voltou para a arena e carregou o seu oponente até a área médica. O policial parou esse motociclista e pediu um favor para ele. A mulher que estava em um ônibus deixou cair o seu remédio. O policial pediu para o motociclista acelerar para devolvê-la. E o motoqueiro cumpriu essa missão sem o mínimo de hesitação. O lince da imagem ficou preso nessa armadilha e ficou lá sofrendo por horas. Por sorte, esse homem decidiu arriscar a própria vida para ajudar o animal. O lince não devia estar esperando esse tipo de gentileza de humanos. Humanos que, inclusive, fizeram ele cair na armadilha. Mas não importa, ele ficou livre e agradecido. Uma mulher ficou presa embaixo de um carro após um acidente inusitado. Os pedestres que estavam no entorno rapidamente se moveram e ajudaram uns aos outros a levantar a SUV de mais de 2 toneladas. Felizmente, eles foram bem-sucedidos e a mulher pôde ficar de pé para agradecer a cada um deles. Esse fazendeiro de Zimbábue deveria jogar fora as frutas que não servem para exportação, mas ele pensou, como todos nós, que isso seria um tremendo desperdício. Ao invés disso, ele distribui 3 cargas de laranjas para elefantes e macacos nos arredores. Veja como eles aproveitaram o banquete. Esse adolescente estava andando pela rua quando encontrou uma carteira com $1.500. Como havia uma identidade, ele foi até o endereço para devolvê-la. Lá ele deixou no capacho da porta de entrada sem pegar um centavo. Quando um bombeiro retirou um cachorro de uma casa em chamas, o pobrezinho não conseguia mais respirar sozinho. Mas os bombeiros resolveram lutar pela sua vida. Eles lhe deram uma máscara de oxigênio e aos poucos o cãozinho foi recuperando o fôlego. Até que, finalmente, ele conseguiu voltar para os braços do seu dono. A garotinha estava tirando fotos com seu time favorito, sem suspeitar que nada mais aconteceria. Mal ela sabia que todos eles prepararam uma surpresa. A sua mãe, que ela não via há longos 7 meses, estava logo ali esperando o momento certo para aparecer. Quando elas se encontram, as duas mal conseguem se aguentar de tanta felicidade. Poderia ter sido o último passeio desse motociclista caso ele não tivesse desviado de um motorista imprudente. Quando o motorista saiu do carro, o motoqueiro deveria estar esperando a fúria ilógica de costume, mas na verdade ele ouviu desculpas bem sinceras e arrependidas.
Pelo menos dessa vez, o motorista foi sensato. Animais encalhados na areia produzem uma cena um tanto quanto dramática. Esse peixe-serra acabou ficando preso na costa e não conseguiu nenhuma ajuda do mar ou das pessoas. Provavelmente, muitos estavam com medo de serem feridos por acidente. Mas um homem corajoso resolveu se arriscar para ajudar o peixe. Ele conseguiu e o peixe retribuiu sem machucá-lo. Enchentes são um problema crônico em algumas metrópoles, especialmente pelos transtornos causados no trânsito. Esse pequeno carro se viu completamente cercado de água, mas conseguiu seguir em frente graças à ajuda de seu parceiro mais avantajado. Todos têm a sua barbearia favorita para nossos momentos favoritos. Esse homem foi para a sua para raspar a cabeça devido ao câncer. Então, o seu barbeiro decidiu apoiá-lo fazendo o mesmo. Logo, todos os outros funcionários também rasparam a cabeça em um gesto incrível de incentivo. Um casal que estava passeando na praia avistou uma tartaruga no mar, mas o momento lindo logo se tornou um pesadelo. Isso porque o animal estava emaranhado em redes de pesca e mal podia respirar. Felizmente, o homem conseguiu cortar as redes e ajudar a tartaruga a voltar para o mar. A cena foi tão emocionante que podemos ouvir a sua esposa chorando enquanto filmava tudo. Esse homem viu um cachorro aflito em frente a uma fonte de água. Rapidamente percebeu que o animal estava morrendo de sede. Então, ele foi até lá e decidiu ajudá-lo, dando água para o cachorro direto das suas mãos. Como dizem, você pode dizer muito sobre uma pessoa pela maneira que ela trata um cachorro. O motociclista do vídeo perdeu o controle no meio de uma autoestrada, o que poderia ter se tornado um acidente mais sério bem rápido. Por sorte, um dos motoristas foi ágil em proteger o motociclista para que nenhum carro o atingisse. Um aluno pediu ajuda ao zelador para limpar algo, dizendo que um aluno havia sofrido um acidente. Ao chegar no ginásio, no entanto, ele se deparou com uma homenagem de toda a escola ao Dia dos Zeladores. Confira só a reação dele. É preciso muito pouco mesmo, para fazer um estranho sorrir. Esse homem mostra que só é necessário uma cesta de flores e um sinal logo abaixo dizendo uma flor para qualquer um que precise sorrir hoje. O russo que filma esse vídeo não fazia ideia de como ajudar o cervo preso na neve, mas ele se recusou a deixar o local sem tentar nada. Então, ele consegue causar um deslizamento no local onde o cervo está, fazendo ele correr para a liberdade. No fim da gravação, ele ainda cobra um obrigado do animal, mas a gente sabe que ele ficou agradecido. Mais uma vez, a enchente se apressa em fazer uma vítima. O carro dessa mulher estava indo direto para um buraco que se abriu no asfalto. Ela também cairia lá se não fosse a ajuda imediata de 3 homens. Eles formaram uma corrente humana e conseguiram trazê-la em segurança para a superfície. Esse homem, que sofre de uma condição genética rara, tinha apenas um sonho: dar uma volta em uma Lamborghini. Ele finalmente conseguiu com a ajuda do blogueiro Andy Papasco, que dirigiu o carro ele mesmo. O motorista desse carro estava saindo da garagem quando viu um homem com dificuldade em puxar a sua carroça. Ele poderia ter só dirigido para o destino, mas parou, desceu do carro e foi empurrando logo atrás para ajudá-lo. Isso é o que significa sempre permanecer humano. O carro desse homem parou de funcionar bem no meio de um túnel. Imagine a dificuldade imensa que seria ele empurrá-lo sozinho até a saída. Por sorte, um motoqueiro chegou perto e outro depois desse. Juntos, os dois empurraram o carro até o fim do túnel enquanto o motorista guiava. Quando os manifestantes desse protesto ouviram o som de sirene de uma ambulância, resolveram reagir rapidamente. Eles se espalharam, abrindo o corredor perfeito para a passagem do veículo, potencialmente salvando uma vida.
Essa cachorrinha estava desnutrida, mas mesmo assim se recusava a comer. Então, seu veterinário teve uma ideia. Resolveu almoçar junto com ela na gaiola, comendo em uma tigela idêntica. Por incrível que pareça, funcionou. Uma mulher estava saindo do mercado em um dia chuvoso, quando viu um cachorro se abrigando na marquise. Então, ela decidiu cobrir ele com seu cachecol para protegê-lo da chuva. Não tem nada pior para um caminhoneiro do que ver toda a sua carga se espalhando pela pista. Ele não conseguiria recuperar tudo sozinho, mas um dos motoristas interrompeu o trânsito para ajudá-lo. Outros fizeram o mesmo e em pouco tempo eles conseguiram realizar a tarefa. Quem nunca ajudou uma velhinha a atravessar a rua? Essa mulher teve azar dessa vez e não conseguiu chegar ao outro lado antes que o sinal abrisse para os carros. Por sorte, um dos motociclistas ficou na frente dos carros e ela conseguiu chegar ao outro lado. Você também já ajudou um estranho na rua ou foi ajudado por alguém?